Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje aquela prestação de contas clássica aqui do canal e árdua, que falaremos sobre Magalu, MGLU3, principalmente na parte técnica da coisa, porque a gente está prestes a receber a divulgação do segundo trimestre e, pois bem, os últimos vídeos eu tenho comparado as empresas do setor, até fiz um pouquinho de comparação com a BDR da Meli do Mercado Livre. Fiz também Americanas, Grupo Casas Bahia. Então, nesse vídeo aqui específico, pessoal, eu vou falar mais de macro, tá? E até vou puxar a sardinha do macro do Ibovespa, tá? Para linkar um pouquinho vocês da minha expectativa para o BOVA, para o Ibovespa, tá? Chamá-los aqui para o meu vídeo sobre o tema mais específico que eu publiquei há 2 semanas atrás. E aí nós caímos no calendário econômico, porque tem semana de inflação, acaba sendo importante para curvas de juros. Entramos no vídeo no gráfico macro aqui, Selic versus IPCA, temos IPCA semana que vem, curva de juros, tá? E aí sim, finalmente a gente fala sobre Magalu no final, cornetando um pouquinho o preço, os descontos, quase tocamos no 14,65 para não ficar exato, chegamos a muito perto disso e tivemos um fechamento de semana ruim. Depois de 3 semanas de alta, uma semaninha de queda acelerada para Magalu, então eu vou fazer aqui uma atualização técnica, mas novamente não saímos aqui da região azul, então você que já acompanha os meus vídeos vai estar já cansado de saber dos pontinhos que eu vou replicar para vocês aqui lá na parte técnica. No mais, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Pessoal, eu começo com o Market Breadth, tem vídeo aqui na descrição desse vídeo explicando como utilizar. A Magalu não é aquela mais sensível a esse indicador, eu acho que a gente vai estar olhando ali muito mais para Vale, Petro, bancos, né, do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, é bom saber em que momento quantitativo estamos. Tá? Então, julho, nós tivemos um primeiro ponto, uma primeira chegada ali, conquista dos compradores na parte vermelha do indicador. Então, perde-se um pouquinho de fluxo, perde-se um pouquinho de fôlego, quantitativo. Tá? Na parte vermelha, 80% ou mais das ações do Ibovespa estão negociando acima das médias de 20, 50 e 200. 20 é azul, 50 é laranjinha, e a vermelha de 200. Pois bem, qual o cenário então de julho? Tá? Primeira quinzena, já que estamos no dia 20, esse vídeo vai ao ar dia 21, domingão. O cenário de julho se assemelha ao cenário de final ali de novembro, meio de novembro para frente. Tá? O Ibovespa fez topo ali, momentaneamente lateralizou, sim, fez topo. E depois renovou a máxima histórica em dezembro. E aí janeiro até junho, queda. Eu gravei o vídeo lá, 6 meses de queda, não temos o 7º. Pois bem, né? Não tivemos mesmo. Então, estatisticamente, eu utilizo... estatisticamente, não tínhamos uma previsão muito forte, uma possibilidade, uma probabilidade muito grande do 7º mês de queda. Subimos. Legal. Agora, estatisticamente também, não tínhamos há 10 anos 11 pregões de alta. 10 já era difícil. E aí cedemos. Você pode falar que, vários motivos para fazer ceder o Ibovespa, mas quantitativamente é sempre bom ter alguma razão para comprar mais e comprar menos. Julho, o que representa para mim? Na minha carteira previdenciária, por exemplo, comprei menos. Tá? Continuo comprando, mas só comprei menos. Preservo, aumento caixa, cadastro ordens limitadas, fico aberto a lançar opções porque tenho ali um valor maior disponível para o Notional. É basicamente isso. Então, análise quantitativa, análise gráfica, serve para nós que investimos no longo prazo, dinamizar, intensificar aporte, diminuir a intensidade, só isso, mais nada. Pelo menos é para isso que eu utilizo. Então, o momento de julho para o Ibovespa, na minha opinião, se assemelha ao momento de novembro, ainda não o de dezembro. O que eu quero dizer com isso? Acho que o Ibovespa tem fôlego para dar mais uma cabeçada lá nas máximas, e aí sim, já olhando para agosto, pós ou durante temporada corporativa, eu vou, a depender do cenário, olhar com bastante carinho ali para o BOVA, olhar também para os pontos técnicos do Ibovespa à vista e pensar se vale a pena lançar call, porque eu não tenho posição no BOVA, mas comprar put longa, tá? Que com vencimento ali em outubro, novembro, pré-rally natalino, se é que a gente vai ter, certo? Então, esse vídeo aqui, pessoal, essa parte do vídeo eu geralmente destino e destinei no vídeo da Itaúsa, tá? Então, se vocês quiserem assistir o vídeo da Itaúsa, deixa nos cards aqui.
Se você quiser assistir um vídeo especificamente, caso você tenha um cenário negativo, pessimista, para a bolsa, esse vídeo aqui fala bastante sobre as operações em BOVA11, opções principalmente, tá? Você que tem uma carteira de longo prazo, já investida, investe todos os meses e quer tentar defender um pouquinho, comprar um seguro dessa carteira, não via dividendo sintético ou lançamento de opções nas próprias ações compradas, né? Ou comprar put, por exemplo, de uma ação específica, você vai para o BOVA11. Esse vídeo aqui, tá? Ele fala bastante sobre isso. Tá aqui no canal, vou tentar deixar nos cards os dois vídeos, da Itaúsa e do Ursinho aí para vocês. Certo? No mais, pessoal, para Magalu, o que é importante semana que vem? Minha opinião, o Boletim Focus de segunda é importante. Ele ganha um protagonismo, principalmente para as small caps, porque vai trazer um pouquinho de perspectiva da Faria Lima pós-anúncio dos 15 bi, de bloqueio 11,2, contingenciamento por hora 3,8, somando 15 bi, o mercado esperava 10, 12, tá? Então, acho não, né? Veio acima das projeções de mercado. Lembrando que esse 3,8, ele é flutuante. Tá? Segunda-feira a gente vai saber especificamente, mas ao longo do ano a gente pode ter ali mais ou menos contingenciamento, a depender desse pente fino que o governo está fazendo aí nos projetos sociais. Tá? Então, a ver, mas eu creio, como a Fazenda é bimestral, né? Ela a cada 2 meses ali olha para as continhas e entrega para o presidente, vamos cortar, não precisa cortar, como é que estamos? A gente ganha, minha opinião, pessoal, 2 meses de sossego na parte fiscal, sossego entre aspas, tá? Sossego na parte fiscal, entre aspas, bem entre aspas, tá? Então acho que sem grandes pedras no sapato para o fiscal. Agora, o que é mais importante, então, gringo. A gente deve mudar a narrativa de perigo fiscal, porque agora o Lula pode ter o gogó que ele quiser, as eleições podem se acirrar, acelerar, né? E foi assinado já, tá? Foi acordado 15 bi. Então, o risco de cauda, que a Faria Lima gosta de falar, né? Ele eliminou. Temos 2 meses de paz. Depois precisa ver se vai ter mais um contingenciamento, mais um bloqueio, etc. Mas a gente pula, tá? 2 meses para olhar para quê, pessoal? Atividade econômica, inflação e principalmente commodities. Tá? Se tem algo que me preocupa, que me preocupou ao longo dessa semana aqui, commodities. Tá? Petróleo e minério. Talvez eu faça um vídeo especificamente de commodities. Legal. Então, esse sou eu. Agora, para o mundo de small caps, para o mundo da Magalu, semana que vem é a semana de inflação, sexta nos Estados Unidos, quinta aqui. É importantíssimo que inflação venha consenso ou consenso menos. Vamos olhar aqui para a previsão de mercado. Tá? Não sei se eu já tenho, não tenho as previsões de mercado. Então, é importante que a inflação, tá? A última veio ali 0,39, ela vem abaixo. Quem sabe entre 0,25, tá? 0,30. Tudo que vier consenso ou consenso menos inflação, pessoal, positivo. E na minha opinião, volto a frisar, eliminamos Brasília por hora, tá? De pepino. Vamos ficar olhando para dado macroeconômico, data dependente e resultado corporativo que vai começar a pipocar com mais frequência, tanto aqui como na gringa. Tá? Semana que vem, gringa pega fogo nos resultados corporativos, tá? E aqui no Brasil também começa a acelerar. A gente começa um pouquinho depois, porque tem menos empresas, começa a acelerar. Legal? Qual que é a foto macro, pessoal? Estamos com inflação a 4,23. A gente deve acelerar essa inflação aí. Vamos colocar 4,50 se você tem um cenário moderado. Quem está pessimista, 5. Quem acredita em 4,50 ainda acha interessante olhar para small caps de maneira geral. Quem acredita em 5%, eu já estaria, nesse momento, olhando para as compras de put longa do BOVA, ponto 1, e meu posicionamento em renda variável teria ali uma disputa boa com o CDI. O IPCA, infelizmente, não tem produtos de curto prazo, então o IPCA mais deixa só para quem está no longo prazo, de renda fixa. Agora, a curto prazo, as ações disputam aí com o CDI, não muito com renda, com pré-fixado, que a gente pode ter, dependendo da inflação, o BC subindo juros. Tá? Até o final do mandato do Roberto Campos. Que loucura, né? Não é o meu cenário base. Por isso que eu acho que pré-fixado é bem bacana, tá? Você que está nos 4,50 como teto, ali a gente dá uma beliscada nos 4,50, depois volta para os 4 alguma coisinha, quem sabe ali até cai para o ano de 2025, que as commodities desaceleraram bastante. Então toda essa alta do câmbio, pessoal, eu não acho que será transferida para a inflação, porque nós tivemos commodities cedendo. Então a gente está, não digo semana que vem, mas próximo de ter uma Petrobras, por exemplo, fazendo um reajuste para baixo. Tá? Principalmente
Se nós tivermos semana que vem o petróleo estabilizando ou até voltando a ceder, como cedeu semana passada, e o câmbio real se aproximando, o dólar cedendo. Se a gente tiver essa combinação semana que vem, pessoal, é batata, ainda mais próximo de um período eleitoral, que Petrobras vai cortar preço de combustível. A agilidade vai ser estupenda, tá? Então, tendo isso em mente, se você tem a inflação como não problema, tá? Ela até dando um spike, mas não sendo problema, tá? Por causa de queda de commodities, porque o câmbio pode também afrouxar um pouquinho, tá? Pois bem, small caps de maneira geral se beneficiam, tá? Se beneficiam bastante, porque a gente tem um juro real grande e um espaço, mesmo quem é pessimista, tá? Nosso juro real ainda está acima de 6%, bem acima. Tá? E o Banco Central já falou que a taxa neutra é 5%. Ou pelo menos está em torno de 5%. 4,75%, 5,25%. Vamos pôr uma banda ali. Se o juro real está a 6, pessoal, a gente tem pelo menos 0,75 para cortar da Selic ainda. Tá? Pelo menos 0,75 não, 0,50, 10%. E, bom, esse movimento não está precificado na curva. Então, small caps de maneira geral, com essa abertura de juros que nós tivemos nessa semana, tá? Falo com vocês dia 20, esse vídeo é dia 21, com a abertura de juros que nós tivemos essa semana, que até quarta-feira foi pela apreensão do mercado, minha opinião, em relação ao corte, vem ou não vem, quanto que será. Quinta-feira o Haddad e a Tebet anunciaram, sexta-feira seria um dia maravilhoso. Mas o gringo, foi péssimo. Tudo foi ruim na sexta-feira. Até ouro caiu. S&P, Nasdaq, curva de juros abriu nos Estados Unidos, abriu aqui também. Enfim, foi uma lástima. Então a gente tem uma desidratação contratada. Se inflação for consenso, não precisa nem ser abaixo do consenso como foi da última vez. Tá? E principalmente se a gente não tiver um derramar muito grande de commodities. Esse é o principal perigo. Tá? Mas independente se commodities vier para baixo, pessoal, semana que vem, para o mundo de small caps está tudo certo. Só para o Ibovespa, que pode ser uma lástima. Tá? E para fluxo, pode ser uma lástima para emergentes. Porque a gente atrai fluxo via commodities também. Esse é meu cenário para a curva de juros. Então eu volto a frisar. Só vou ficar pessimista com small caps em geral quando a nossa curva 26, curva 27, que é a que eu mais olho, ela feche ou esteja sendo precificada a pelo menos 10,50. Ela fechou a 11,70, pessoal, 11,75. Vai. Então tem ali 1% de fechamento de curva de juros. Tem pelo menos 0,50 de corte da Selic. Isso na minha visão. Por isso que em agosto, em julho de 2024, aonde está a assimetria em renda variável? Nas empresas conectadas a juros, sensíveis a juros. Não é commodities. Commodities está muito perigoso. Tá? Aonde está o paraíso na renda variável? Né? Quem acredita na alta da inflação? Utilidade pública. Quem acredita na estabilidade da inflação? Setor financeiro. São dois paraísos que é chover no molhado, vocês conhecem bem. Quem gosta do rock and roll, vai. Tá na Magalu, sem dúvida nenhuma. É um belo rock and roll aí. Parte gráfica, pessoal, que acaba sendo a menos interessante, né, do vídeo, provavelmente. Tem um monte de... Os pontos continuam os mesmos, pessoal. Então, qual que é o desconto para uma queda no início da semana que vem, por exemplo? 11,72 é o único desconto que nós temos já precificado. Depois, a gente vai lá para os 9,97. Alvo, 14,65. Não tocamos. Chegou muito próximo de tocar. Não tocou. Então, 14,65 continua sendo alvo. Depois, 16,54. E o principal deles, R$19. Tá? Ponto final, pessoal. Eu não tenho aqui nada a comentar além disso. Se vocês perguntarem qual que é o VWAP que eu estou caçando, é esse cara aqui. Está bem distante. Então, ele está acima dos R$23. Mesmo que eu vá aqui para este VWAP, a gente tem ainda um bom upside antes de chegar em uma região mais fortemente vendedora. 16,54 seria aqui essa região mais fortemente vendedora. Então, o upside da Magalu com o fechamento negativo da semana passada, tá? Estou falando aí de pelo menos 30%. Tá? Então, com certeza que você bate, né, todos os indicadores de renda fixa. Por isso que eu comento que Magalu é um caso mais difícil porque está em queda há muito tempo. Mas existe aqui um potencial em relação ao fechamento da semana passada. Não é recomendação, é a minha opinião, né, pessoal? De 30%, 31%, 30% no mínimo. Tá? E quanto mais ela ceder, maior vai ser esse potencial. Tá? Em relação aos 14,65, tá? Que é o primeiro alvo que eu comentei com vocês. Vamos lá, aqui, 15%, vai 16,36%. Então esse é o potencial, né, entre agora, segunda quinzena de julho, finalzinho de julho, e primeira quinzena de agosto, até o resultado dela.
né? O resultado dela, se eu não me engano, se não tiver errado, deixa eu ver aqui, tá para dia 8 de agosto, após fechamento de mercado, tá? Então é isso, pessoal. Uma atualização da Magalu para vocês. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.